Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui no nosso BR Podcast e hoje vamos estar falando aí de um assunto muito importante, gestão. E essa gestão de hoje aqui é algo inusitado, é algo que poucas pessoas tiveram coragem e habilidade. Eu falo porque eu conheço essa história lá de trás e todos que tentaram colocar isso em prática, assim, teve muitas dificuldades e abandonaram o barco. Só que eu estou com uma pessoa aqui hoje fantástica, fenomenal, que conseguiu colocar isso para frente de uma forma divertida, posso dizer, elegante, e traz para nós uma segurança, uma formatação entre profissionais da área e o cliente. Estamos aqui hoje com Michele. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui. A gente já está tentando marcar isso há tempo. Pois é, né, cara? Então, chegou o momento de falar para a galera sobre gestão. E na nossa área, né? Exatamente. Treinamento personalizado. Exatamente. Primeiro eu gostaria que você começasse explicando um pouco aí como iniciou o seu percurso na área e essa transição, né, ali da parte com a biomecânica para a parte da gestão, onde que deu início a essa união de setores. Essa ideia surgiu na vontade de fazer algo pela educação física. Não tem como eu falar isso sem me apresentar um pouco melhor para a galera, né, Bruno? Por favor. Então, a Michele Florencio tem duas etapas aí que eu preciso apresentar, antes de mais nada. Então, tem a Michele Florencio, que é uma menina que nasceu na favela, cresceu com um sonho, já fez de tudo que você pensar, desde salão de beleza, a garçonete e por aí vai, né, para correr atrás do que de fato a gente considera hoje sucesso, né, e a gente tem que ir subir nos degraus. E essa Michele, essa menina, ela sofria muito bullying na escola. Então, por causa desse bullying, porque eu era muito magrinha mesmo. E aí, todos os apelidos que você pensar aí de Olivia Palito pra cima, eu era chamada. Eu sei como é que é. No meu caso é estatura. Imagine, de pintor, rodapé a salva-vidas de aquários. E por aí vai. E é assim, hoje a gente ri, né, Bruno? Mas na época... eu falo que é fazer do limão uma limonada. Exatamente. Eu sofria esse bullying na escola. Na época, a gente nem falava essa palavra, né? Nem existia isso. Bullying era zoação mesmo e pronto. Só que aquilo me deixava muito chateada. E aí, eu abri uma academia no meu bairro, uma academia pequena mesmo. E eu falei assim, agora eu vou ir para academia e vou começar a ganhar corpo. E aí eu comecei a ir nessa academia para ganhar corpo, para parar com essa zoação da galera na escola. Mas então ela foi a fundo, né? Ela abriu uma academia, ou seja, ela não procurou, mano. Ela falou, vou ter a minha. Não, eu procurei a academia para conseguir começar a ganhar mais corpo, ganhar mais massa muscular. E aí, ganhando corpo, o pessoal, na minha cabeça, ia parar com essa zoação, né? Mas, além disso, eu tive um professor na escola, que ele era muito bom, excelente professor, e eu me inspirei muito nele, né? Um mentor de fato. E me apaixonei pela educação física. Eu já sabia que eu não queria trabalhar em escola, não queria ser licenciada, e sim bacharel. Me apaixonei por esse setor. Só que aí eu pedi uma resposta de Deus. Eu sou cristã, né, Bruno? Não sei, qual que é a sua religião? Tem? Então, eu posso dizer assim que eu sou cristão, né? Hoje eu frequento mais a igreja evangélica, fui através de amigos e familiares, né? Eu tenho um tio que ele é pastor, então ele sempre me convidava e eu passei aí com ele. Hoje eu já não vou mais com eles devido à logística e tal, mas até quero retornar aí. Mas eu não sou tão frequente porque, assim, eu sou estabanado. Quando eu falo cristã, nem é de igreja evangélica, assim. sabe? Eu participo mesmo, eu vou em missa, mas eu falo que eu tenho muita intimidade com Deus. E aí eu pedi um direcionamento de Deus, o que eu deveria fazer. E nessa época, eu estava trabalhando com salão de beleza, várias coisas, como eu já citei, e nada daquilo me satisfazia, né? Me deixava realmente realizada. E adivinha aonde foi que eu fui parar para ter o meu primeiro emprego CLT? Adivinha aonde? Aonde? Não passa nem pela sua cabeça? É a história de vários personagens.
Você vai lembrar quando eu falar. Eu fui trabalhar em uma recepção de uma academia. Ah, sim. E aí foi a resposta que eu precisava. E aí, trabalhando, comecei a trabalhar lá e comecei a fazer meu curso, né? Minha faculdade de Educação Física. Estudei na Estácio. A Bia também já esteve aqui no BR Podcast, maravilhosa. Foi minha mentora, professora mentora também. Inclusive, ela vai voltar. Tem Vai mais voltar. uns 3 a 4 quadros com ela aqui. Gente, não perde. A Bia é maravilhosa. E aí, caí para trabalhar assim, comecei a estudar e fui me apaixonando cada vez mais. A segunda fase, depois dessa história, que é a minha história de vida, é a Michele Mulher, que apaixonou por trabalhar com mulheres. A minha carreira toda foi me levando para... Eu dava aula de GAP, de localizada, que é uma aula para mulheres. E aí as mulheres iam se interessando e queriam treinar o bumbum comigo. E eu me apaixonei por essa área, comecei a trabalhar só com mulheres e dava aula coletiva, trabalhava no salão de musculação e por aí vai a vida de personal, que todo mundo já conhece. Mas eu estava insatisfeita ainda. Eu queria algo mais. Eu queria fazer algo mais pela educação física. Eu formei em 2015. E de 2015 para cá, né, 10 anos aí de formação. E eu queria fazer algo a mais, além de trabalhar, de ensinar as minhas alunas uma a uma ali no salão de musculação. Poxa, minha mensagem é muito maior do que eu vender o meu tempo, né? A gente tem que vender o nosso conhecimento e não o nosso tempo. Então, no meio desses percalços aí, vivi um relacionamento abusivo, enfrentei isso, passei por cima e decidi abrir a primeira agência de personal trainer de BH e região metropolitana, que é a My Personal Trainer. É uma agência de personal que liga o personal trainer ao aluno e vice-versa, tratando os dois lados, não se esquecendo de nenhum deles, por ser personal trainer também, e entregando esse serviço com mais confiança, segurança e qualidade para os clientes. E como eu até mencionei aqui no início, e nós conversamos bastante sobre, né, a proposta do My Personal, além de achar interessante, eu resgatei algo que estava lá atrás, porque era uma ferramenta que a gente precisava em termos de posicionamento como profissionais, porque lá atrás, já até conversamos aqui também vários episódios sobre posicionamento de cada temporada, transição de temporada, bem dizer. Então, o personal posso dizer que ele era um pouco largado, não no sentido de bagunça, de fora de organização, não. Era largado porque era uma profissão que não era formal, não tinha tantas vetores de posicionamento igual tem hoje, né? E muitos tentaram formatar algo através de vários conhecimentos, trazer para um lado mais profissional como uma gestão, mas até onde eu conheço, ninguém conseguiu. Não vou falar que assim, ninguém conseguiu, mas é porque realmente assim, era um detalhe muito difícil, complicado. E você achou esse ponto agora? Conta aí pra gente. Eu achei um modelo de negócio. Bruno, toda empresa tem suas dificuldades, né? E as suas barreiras. O que diferencia se a empresa vai ter sucesso e se vai continuar no mercado é realmente a resiliência que a gente tem ali, né? A confiança no que a gente faz. É realmente quando a gente fala de propósito, a galera hoje em dia tá, propósito pra cá e pra lá, né? Mas se um projeto seu não tiver um propósito por trás, e o da My Personal, a missão dela é muito grande, é um propósito muito lindo, que ajuda todo mundo, que todo mundo sai ganhando, porque quando é um projeto que uma pessoa ganha, outra ganha, né? E não é todo mundo sai ganhando, pode ter certeza, não vai para frente. Mas quando tem um propósito por trás e quando tem um gestor por trás que tem muita resiliência e perseverança, a gente consegue dar continuidade. Então, eu tive que ajustar modelo de negócio. A gente já teve 2 modelos de negócio na My Personal. No início era um, agora é outro. Então, eu tive que fazer esses ajustes para a My Personal estar funcionando até hoje. A My Personal tem 2 anos. Em setembro, a gente completa 3 anos de funcionamento. Tem muita coisa para a gente melhorar, né? E melhorar e seguir em frente para chegar realmente a atingir o patamar que eu quero com a My Personal, que é ajudar o personal trainer e o aluno. É ajudar os dois.
nessa batalha aí de transformação, né, da galera. Ô, Bruno, eu acho que a galera não entende ainda o que o personal promove na vida dele. Eu falo por mim, né? Hoje, assim, eu busco vários meios, inclusive a My Personal, eu tenho assim, né? Eu entro sempre na página e busco várias coisas. Mas antigamente era complicado essa relação de você ter um contrato com uma pessoa, da pessoa até mesmo saber que você tem um posicionamento. Então você ficava ali refém daquele atendimento entre horas, quando falta. Indicação. Como que a reposição, que é uma coisa que até hoje eu vejo que dá confusão. Sim. Né? Então a My Personal, ela traz esse conforto tanto para o cliente quanto o profissional. Como que você achou essa linha? Aliás, como que você tirou essa linha que divide São barreiras que a gente tem que quebrar, né? E a gente só consegue quebrar as barreiras quando a gente mostra resultados. No primeiro modelo de negócio da My Personal, a gente ainda tinha esse tipo de problema, porque o personal trainer, ele era contratado da agência. Então, a gente pagava o salário dele e tudo mais. Nesse novo modelo de negócio, nós trabalhamos, assim como outros modelos de negócio de outras áreas que trabalham também com a agência. E aí, agora, a gente é simplesmente uma ponte entre o aluno e o personal. Então, depois que a gente faz o nosso trabalho, a gente continua tendo vínculo com o personal trainer, continua tendo vínculo com o aluno, mas a gente não interfere no trabalho daquele personal com aquele aluno mais. Ele tem toda a autonomia. Ele tem toda a autonomia. Todo o processo pedagógico é dele. Tudo dele. Toda a metodologia ali da psicomotricidade, tudo é voltado... Tudo dele. Ele que coloca. Porque o que acontece, Bruno? No início, nós pensávamos, enquanto gestores, né, eu e a minha equipe, que deveria, né, ter um suporte e tudo mais. Porém, na nossa área, eu sou personal trainer, eu vivo isso na pele. E o que eu acho importante também, para você que quer ser empreendedor, empresário, é você escolher uma área que você manja. Não sabe sair escolhendo uma área que está ganhando mais no mercado e por aí vai. Você tem que entender o seu cliente. E a My Personal, ela presta serviço para o personal trainer. Ela é uma parceira do personal trainer e ela presta esse serviço também para o aluno de ser essa ponte confiável. Então, na minha cabeça ainda, Bruno, eu acredito muito nas pessoas. Então, eu não coloco qualquer pessoa na My Personal. Brunão faz parte do time, então vocês já sabem aí, né, o nível que eu pego lá, né, que eu procuro. Então, não entra qualquer um. Eu sempre estou conversando com os meninos, sempre estou fazendo treinamentos. Eu pretendo fazer inúmeros treinamentos. Eu estou num processo de transição de carreira muito grande, assim, porque a ideia é eu ter mais tempo mais livre para conseguir dar mais treinamentos. Estou lançando também minha mentoria para personal trainer. Creio eu que vai ajudar muitos personagens também. Chama Personal Trainer de Ouro. A ideia é que os personagens cada vez entendam mais que o medíocre, o mediano, o mais ou menos, ele não vai ter sucesso. Então, ele precisa entender que para atender um aluno ele tem que ter ética profissional, ele precisa entender sobre higiene pessoal, ele precisa entender sobre posicionamento, ele precisa entender que ele tem que estar nas redes sociais e por aí vai. Porque se a pessoa não estiver nesse nível, ele não vai conseguir caminhar junto com a My Personal e nem junto com o nosso mercado como um todo e possivelmente não vai conseguir chegar em patamares aí que queira alcançar. Eu falo assim, por experiência na My Personal, um dos nossos cursos, né, que sempre são à noite, e mesmo que quando a gente chega cansado, cara, também o profissional ele tem que ter esse esforço, né? Tem a reunião, a gente encontra, é rápido, é gostoso, é prazeroso. E voltando, né, até o que eu queria dizer, uma aula que a gente teve lá com vocês me fez refletir o meu posicionamento de muito tempo atrás, que me fez chegar até aqui. Só que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, você vai se perdendo, se acomodando, se perdendo. Por mais que você tenha uma credibilidade, já tenha um posicionamento, você já tem uma cartela, você vai perdendo. Então ali eu resgatei tudo, fiz uma reciclagem, anotei tudo certinho e voltei. Eu dei aquele passo lá atrás, no bom sentido, é claro. Resgatei tudo aquilo que eu empregava, porque já estava
né, assim, na gaveta, bem dizer, e me formatei novamente. O Bruno, que tem virado tanto a minha chave nos últimos tempos, por isso eu decidi abrir a minha mentoria para personal, é que a gente precisa ter mentores. E quando a gente faz uma aulinha assim, um treinamento, e a gente fala assim, nossa, eu queria fazer isso aí, faltava esse ponto, ou eu sei que eu tenho que fazer isso, mas agora que fulano falou, é verdade, eu tenho que fazer, aquilo ali bate o martelo na cabeça da gente, né? De que, não, agora eu vou fazer. Dá uma motivação a mais, dá um direcionamento a mais. Eu falo, todo mundo tem que ter mentor. Citei aqui antes, mas você concorda comigo que desde quando você nasce, você já nasce tendo mentores? Em casa, quem que são os nossos mentores? Meus pais. Seus pais. E na escola? Aí vem a professora. Na escola, a professora. E num hospital, o médico. Na igreja, você quer uma comunidade grande que segue o mentor? Quem que é o mentor da igreja? O pastor, ou é o padre, pastor, ou né? Depende de cada... E as pessoas ainda têm esse receio, ainda tem esse ego, e na educação física tem muito disso, você sabe? Aí volta lá naquela frasinha que eu falei, né, lá atrás, lá em relação a posicionamento. Sim, as pessoas ainda têm esse ego de achar, não, eu não preciso de um mentor. Só que desde quando você nasce, você tem mentores na sua vida. Então, na profissão, não é diferente. Um problema, algo que ainda é limitante na nossa área, é essa relação do ego. Cria-se ali uma cartela ali, vamos supor, com 10 clientes, já acha que é, né, o top dos top. E aí, é o que sempre é falado aqui, aí compra 1, 2, 3 pares de tênis, já anda... E não é, cara, a gente precisa... Todas as áreas, em todos os setores, você tem um mentor, uns chamam de coach, muitos brigam com essa relação, coach é isso aqui. Não, cara, tem que ter alguém que vai te direcionar. Em todas as áreas. Em todas as áreas, por que a nossa não? Precisa né? de ter alguém para te orientar ali. E que eu ia falar aquela hora sobre as pessoas não entenderem o poder que um personal trainer tem na vida delas. E o personal trainer, ele se torna também um mentor daquelas pessoas que ele está atendendo. Exatamente. Você concorda que a gente trabalha com a pessoa como um todo. E é o que me faz ser mais apaixonada pela educação física, principalmente a parte bacharel, e ser personal trainer. Hoje eu me coloco como personal trainer das empresárias. Eu tenho um projeto também online que chama Empresárias Fitness. E o que eu acho que as pessoas têm que perceber é que a gente cuida da saúde delas. O médico não cuida da saúde, o médico cuida da doença. Nós cuidamos da saúde. Deixa cada dia mais apta, né? E se as pessoas esperam ter que precisar, né? Muitos aí chegam pra gente porque o médico pediu. Não tem que esperar um médico, você tem que procurar se cuidar, se movimentar, praticar exercício físico, se alimentar bem, né? Cuidar da sua mente, que é mente, corpo, é tudo. Se cuidar por inteiro, para você não precisar de ir doente ao médico. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Que tá tudo assim, além de estar volátil, tudo rápido e ninguém sabe para que lado quer ir. Né? Tá todo mundo sem direção, todo mundo quer fazer tudo, quer ter tudo, mas ninguém sabe para onde quer ir. Aliás, ninguém sabe aonde, como que vai, né? Bruno, eu sempre busco me desenvolver muito. Trabalho com os personal trainers da My Personal, parte de desenvolvimento pessoal e profissional. Quero colocar muita coisa para eles, tem muita coisa aí planejado pela frente para esse desenvolvimento, porque primeiro a gente precisa desenvolver aqui, não tem jeito. E eu comecei a participar de vários grupos de network, principalmente de mulheres aqui em BH, e me chamou a atenção que as mulheres desses grupos, que a maioria são empresárias, não estavam se cuidando. Cuida de tudo e de todos e não cuida delas mesmas. Então, cuida da casa, cuida do filho, cuida da empresa, de tudo. Mas o tempo delas irem treinar não tinha, o tempo de ir num salão de beleza não tinha, o tempo de ter uma parte de espiritualidade, seja ela qual for, não tinha. Então, eu montei um projeto online que é uma consultoria muito mais avançada do que as outras, que engloba personal trainer, nutricionista e psicóloga, e uma equipe
né, por trás. Então, eu montei essa equipe multidisciplinar para ajudar essas mulheres a treinar onde elas estiverem, a parar de dar as desculpas para a gente, que a gente escuta tanto de tempo, né? Então, ela não tem tempo. Então, para a gente ensinar elas a mudar essa mentalidade, para elas passarem a ser realmente empresárias de sucesso que se cuidam. Porque primeiro você tem que se cuidar para depois cuidar dos outros. E uma frase que eu uso muito nesse projeto meu, por falar para empresárias, é de que adianta conquistar tanta riqueza se não ter a saúde para desfrutá-la. Exatamente, né? Torna-se em vão, né? Em vão. Uma coisa também que eu achei muito interessante para o personal que estiver aí assistindo é o seguinte: as nossas capacitações, elas nivelam todo mundo, mas nivela assim, do meio para cima. Sim. Né? Eu, igual eu falei, eu fui lá atrás buscar tudo que eu já fazia, porque já estava esquecido. E aí pensa uma pessoa que está chegando agora, conhecendo, ainda não sabe como que se portar, porque está tudo muito novo. Hoje tudo está mais fácil, você consegue vestir bem, né? Antigamente, pra gente ter dependendo, pra gente ter falando sério mesmo, lá atrás era muito assim, diferente. Muito que difícil. o personal que tinha condições, porque o personal daquela época, muitas das vezes, ele tinha outra especialização. Ele tinha outra formação. Muitos eram da área de administração, ou até mesmo engenheiro. O cara era mais forte, então o que ele fazia? Ensinava as outras pessoas. Era só o shape que mandava. Era só o shape. Hoje não. Hoje você tem toda uma linha, um posicionamento, uma conduta. Essa relação de que a atividade física ela é benéfica e evita a doença. É saúde hoje. Então, o que eu achei legal nisso, né, na MyPersonal, é que traz todos esses pilares. Ô, Bruno, as pessoas também estão mais seletivas, né? Também. Então, o profissional que não se diferenciar, não se destacar, eu ainda fico um pouco pasma com a postura de alguns profissionais. Na MyPerson, por exemplo, nós damos esse direito de alguns personagens estarem com a gente, escolhidos a dedo, como eu te falei. Não gosto de ficar colocando muita gente. Tem personal que pensa que é só captação de alunos. Que, então, aqui, não está tendo vaga para tal região, eu vou me retirar da MyPersonal. E não é bem assim, a pessoa tem que enxergar além, fora da caixinha aí, né? Tem que ser visionário. Peraí, o que me traz de benefício estar no meio dessa comunidade? Porque é uma comunidade que vem se formando. O que faz sentido eu estar no meio dessa comunidade? Então, eu quero falar para você, personal, que eu e o Bruno nos conhecemos por causa da MyPersonal e hoje o Bruno me convidou, né, para o BR Podcast por causa dessa conexão. Então, às vezes as pessoas ficam muito presas a um fator só. Não, porque isso não me dá retorno, dinheiro financeiro. Eu falo que o dinheiro não é só a moeda, o dinheiro ele vem em vários formatos. Eu gosto muito de dizer que, para nós, da área, o que vale mais são as portas. As portas. O acesso. Acesso. Lógico, né? Perfeito. Não tô falando que eu não gosto de dinheiro, que eu não quero dinheiro, não é isso. Todo mundo quer. Mas essas portas e esses acessos vão te colocar em condições de você poder colocar um valor que você merece. Sim. Pelo seu esforço. Vão te dar condições de você se posicionar em locais no qual antigamente era muito mais difícil você entrar em algumas academias por questões mesmo, obviamente falando, e até mesmo desse acesso que era restrito. Então hoje, por ser mais fácil, nos coloca numa posição assim de ter que capacitar cada vez mais. Sim. Então esse acesso, o personal ele tem que entender o seguinte, aí eu né, um pouco da minha posição. Ele tem que entender que se a gente não fizer essa conexão, essa parceria, um network, vamos tomar um café, vamos discutir sobre as tendências, vamos falar o que está na onda, na crista da onda. Hoje tem as trends, né? Então, tudo hoje é um acesso, mas se não se unirem, se não enxergar, né? E a MyPersonal, ela traz essa questão. Né, eu encontro com pessoas da MyPersonal, né, a gente atendendo e tal, então assim, eu imagino, tenho total fé, boto total fé mesmo que a MyPersonal, ela, na hora que ela chegar assim, de uma forma, chegando,
aí nós vamos sentir essa mudança aí da relação do profissional com o cliente. Porque a gente está precisando desse setor de RH. Sim. Sabe? Um cliente, outro dia um cliente me perguntou assim, o que vocês... Eu vejo que de vez em quando você posta em alguns cursos, o que você mais gosta de estudar? Mas aonde que eu quero chegar? O cliente também não pede um currículo pro profissional. Não. Mas e quando ele pedir? E aí, você vai falar o quê? O Bruno. Aí eu imagino que, só para completar a relação, né, da MyPersonal, eu imagino que se eu falar assim, não, hoje eu sou afiliado à MyPersonal e ali já vai estar o currículo. É como se fosse um LinkedIn. Sim. Entende? Porque é escolhidos, né, a dedo. Mas o aluno, ele não pergunta, né, o personal, se ele é credenciado, se ele... E um dos posicionamentos muito fortes que eu tenho na MyPersonal, que desde o início eu coloquei, e assim... Quando eu falei eu quero fazer diferença na educação física, um dos fatores que eu observei muito foram estes. Sobre os alunos não perguntarem sobre se o personal é formado. Algumas pessoas que se dizem profissionais atendendo na nossa área. E eu sempre fiquei indignada com isso. Então, um dos posicionamentos da MyPersonal é que todos os profissionais da MyPersonal são credenciados e a gente bate na tecla falando para os alunos perguntarem os profissionais. Porque, principalmente hoje em dia, com rede social explodindo e tudo mais, as profissões em geral tá muito terra sem lei. Então, os alunos têm que tomar esse cuidado. Então, quando eles contratam pela MyPersonal, eles já têm de cara essa primeira segurança, de que aqueles profissionais ali são credenciados, são formados bacharéis e são profissionais que buscam desenvolvimento profissional e pessoal. E para o personal aí que se interessa em entrar para a MyPersonal, quais são os requisitos? Como que ele faz para ter acesso ao MyPersonal? Esses 3 que eu falei agora, né? Ser formado bacharel, ter o CREF, uma pessoa que busca sempre qualificação, se desenvolver profissionalmente e na vida pessoal e profissional. E aí eu sempre passo por uma curadoria comigo, uma reunião comigo. Então, eu quero entender onde que essa pessoa atua. Nós atuamos em BH e região metropolitana, né, no geral, mas aí a gente tem mais alguns profissionais mais em uma área, menos em outra. A gente precisa fazer essa jogada aí para a gente conseguir atender muitos alunos, né? E aí passa por essa curadoria comigo e eu vejo se a pessoa realmente está apta, é comigo mesmo. Hoje a MyPersonal é só eu como CEO. Até estou em busca aí de uma pessoa que esteja com muita vontade de ter sucesso numa empresa com tanta missão, né, com tanto propósito, igual a MyPersonal, para ir nessa caminhada comigo, mas no momento estou como CEO da MyPersonal, tenho uma equipe por trás que me ajuda, mas o que é principal na MyPersonal de ser lembrado é um personal que veja a MyPersonal como parceira e não como simplesmente uma empresa que vai captar aluno para ele. É muito além do dinheiro, como a gente disse anteriormente. É todo um posicionamento. Tudo faz parte do posicionamento, da direção. É um pouco complicado a empresa, né, Bruno? A gente estava trocando esse papo esses dias para trás. Os bastidores de uma empresa é algo assim, terrível. Isso. E quando as pessoas vê de fora, pensa assim, fulano não está fazendo nada, a empresa não está crescendo, eu não estou vendo nada diferente, mas é tanta coisa por trás, é tanto trabalho por trás, e igual você falou, quando uma empresa explode, né, que ela é enxergada, as pessoas começam a enxergar ela no mercado, ela já causou um impacto muito grande, mas por trás ali é muito trabalho. Mas uma coisa eu sempre falo quando me perguntam da MyPersonal, com indagações. Eu falo, não é se dá certo. É uma coisa que eu aprendi com uma mentora minha. Não é se dá certo. É até dar certo. Eu não tenho essa ideia de que a MyPersonal... Não, por causa do propósito e da missão. E eu tenho certeza que eu vou conseguir vários personagens que entendem o poder que a MyPersonal vai causar, vai impactar na vida deles e na vida dos alunos e na sociedade, assim como você entende, para andar nessa caminhada junto comigo e fechar essa parceria. Eu falo mesmo por experiência. Passei pela entrevista, não foi fácil, estava suando, mas no final da entrevista me deu uma
grande palavra de incentivo que eu, com tantos anos na área, eu fiquei com mais vontade ainda. E eu falo, já deu certo. A My Personal já deu certo. O profissional de educação física, eu te falo, cara, acreditem em você, acreditem no parceiro, acreditem nos projetos que existem em volta, porque a My Personal, ela conseguiu fazer uma coisa, e isso eu falo de camarote, que eu vi há 20 anos atrás várias pessoas tentando fazer, te falo até nomes, mas óbvio que eu não vou falar, mas eu vi várias pessoas tentando fazer e não conseguiram. Hoje está aí um formato que caiu muito bem, eu adorei, assim, tenho total fé. E eu quero te dar os parabéns. Ué. Por que eu quero te dar os parabéns, Bruno? Porque você se comporta como um personal trainer empresário. E é isso que é a minha fala de hoje. A minha fala de hoje nas minhas redes sociais. Eu tenho meu projeto, que é um projeto para mulheres empresárias. Eu falo para o personal trainer na mentoria, personal de ouro. Então, é um personal diferenciado. Na My Personal, eu lido com personagens, que são personagens visionários, como eu disse, se não for, nem entra. E você é um personal trainer que se comporta como um personal trainer empresário. Você se vê como empresário. Deu uma palestra no ENAF, no ENAF BH, agora de 2025, desse ano, e o tema da minha palestra era esse: como o personal trainer deve se enxergar como empresário. Porque enquanto o personal estiver se enxergando como o que você é? Um personal trainer. E não continuar essa fala, ele vai ganhar vendendo o tempo dele. Não vai ser um valor que ele estima, né? Que ele ache justo na real. E ainda não vai ter tempo para a família, nem nada mais. Então, vai ser uma pessoa que não vai estar feliz, né, na profissão escolhida. Então, eu quero te dar os parabéns, porque você já conseguiu se colocar como um personal trainer empresária, que é o que o personal trainer é. Ele cuida de tudo, né? Financeiro, tudo. Personal não tem como. Toda profissão autônoma, a pessoa tem que se colocar como empresário. Porque se você tem administração, se você tem gestão, se você tem pessoas, se você tem atendimento, se você tem uma profissão a zelar, você é um empresário. O personal, ele tem que ser do operário ao CEO dele, né? Sim. Então, mas também eu agradeço e deixo os parabéns para você também, com certeza, porque realmente você conseguiu algo que pouquíssimas pessoas chegaram próximo, né? Nem conseguiram não, chegaram próximo. Eu te falo que eu fui uma dessas pessoas que tentei fazer isso lá atrás, não consegui, né? E você trouxe isso para mim e eu fiquei super animado e feliz com isso, né? Então, assim, muito obrigado por isso. O que é admirável também. Por trazer para a nossa área o que estava lá atrás de uma forma contemporânea e bem colocada. E pode ter certeza, vai voar muito alto. Muito obrigada. Isso tudo é porque as pessoas estão com a mente mais abertas. E só de você, como eu já te dei os parabéns por se posicionar como empresário, agora eu te falo novamente por essa diferença. São esses profissionais, assim como você, que às vezes enxergam uma inspiração, um norte, enxerga somente que vamos melhorar nossa profissão, vamos ajudar mais pessoas, mais alunos. Esses personagens, assim como você, são os que vão diferenciar. É o que eu e que você estamos buscando, né? Cara, a nossa área é maravilhosa. Nossa, não falta um cliente, não vai faltar. Tá só crescendo, é só você, né, olhar para o lado, todo canto tem o cliente, né? Vamos dizer assim. É só a gente capacitar e tentar buscar o nicho que a gente quer, né? Trabalhar e formatar. Essa parte do nicho, a gente já está fechando, né? Essa parte do nicho é muito importante porque todo mundo quer fazer o mesmo. Mas por que você está conseguindo fazer isso, Michele? Talvez seja porque eu quis fazer algo diferente. Tá todo mundo indo para um lado, você vai para o outro. E aí, né? Precisa de ousadia, coragem, segurança, fé. Sim. E mão na massa. Ousadia, fé, confiança, coragem. Se não tiver isso, não vai.
Mas o que diferencia de fato é isso, é você andar ao contrário da manada, fazer diferente. E quando você escolhe um nicho, eu quero fazer diferente, sou personal trainer, quero fazer diferente. Eu preciso fazer um podcast igual o Brunão, eu preciso abrir uma agência igual a Michelle abriu a My Personal. Não estamos falando só disso. Isso também é um diferencial. Mas, se você simplesmente escolher um nicho e parar de querer atender todo mundo, você já vai se diferenciar, já vai ser mais requisitado, mais autoridade, mais reconhecido e, consequentemente, terá mais sucesso. Muito obrigado pelas palavras. Obrigada a você. Pessoal, infelizmente chegamos aqui ao final. Viemos aqui com a Michelle, trouxe pra gente uma nova versão e uma nova visão de como tá atuando daqui pra frente. Entre em contato, pode conversar com ela, profissionais da área. Manda mensagem para ela, conversa, ela vai conversar com vocês, né? Explicar qual que é a proposta do My Personal. Eu falo assim, eu acredito fielmente, adorei a ideia. Isso vai ser, já é o sucesso. Então assim, vai ser bom, excelente para todo mundo. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para todos aí, né, em relação a isso mesmo que você falou sobre nicho, coragem, a pessoa fica aquele frio na barriga. Deixa uma mensagem aí para as mulheres, para elas saírem do ponto onde está para dar aquele start. Então vamos lá, um start aí para a mulherada que tem que se cuidar, né? Mulheres empresárias, chega de cuidar de tudo e não cuidar de você. Você precisa se cuidar para estar apta a evoluir e a conduzir aí sua vida profissional e pessoal. E personal trainer, o que eu deixo de mensagem para você hoje você sempre tem que estar disposto e pronto para sentar para aprender, porque só assim, sentando para aprender, que você vai conseguir se levantar para ensinar e fazer isso com excelência. É isso aí. Muito obrigado pela presença. Obrigadão, amei. Adorei a conversa. Vamos marcar outra para a gente colocar mais coisas, né? Tanto a questão pessoal, do personal, quanto a relação da My Personal. Bora. Muito obrigado. Pessoal, um abraço. Obrigadão. Com Deus.